e convocá-lo pelo coração imaculado de Nossa Senhora. Foi assim que ela ensinou, e é assim que Jesus tem pedido para que a gente sempre peça. O Espírito Santo, durante todo o nosso dia, ele fala, chame várias vezes, antes das reuniões, antes das decisões, chame o Espírito Santo através do coração imaculado da minha mãe. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Obrigada, vamos sentar. Quem tiver com a Bíblia, vamos abrir em João, capítulo 13. João capítulo 13, versículo 14 e 15. Nesse capítulo, Jesus estava tendo a última conversa com os discípulos, né? Ele tinha lavou os pés, instituiu a Eucaristia, e ele disse assim no final, dou-vos um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Amai-vos também uns aos outros. Nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Palavra da salvação. Eu acho que nós crescemos escutando isso, né? A vida inteira a gente escuta essa palavra, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E nós passamos a vida, crescemos escutando, você é um filho amado, você é uma filha amada. Do mesmo jeito, da mesma forma como Deus Pai falou isso, lá quando Jesus saía das águas do batismo, este é o meu filho muito amado, escutai-o. Da mesma forma, é dito para nós. Quantas vezes você já ouviu que é filho do Altíssimo? Inúmeras. Quantas vezes você já ouviu que Deus te ama? A gente fica até irritado, fala, já sei. Né? Deus me ama de forma incondicional, eterno, eterno. Deus não vai nos amar, não tem nada que eu faça que Ele vai me amar menos, ou eu fazer alguma coisa extraordinária que Ele vai me amar mais. Sem ilusão. Deus nos ama. Fala, mas eu não sou merecedor, nem eu, ninguém é. Mas Ele não sabe ser outra coisa que não seja amar. Então, nós sabemos disso, talvez aqui, mas até a gente tomar posse dessa palavra e fazer isso vida nossa, pode ser que passe a vida e não façamos. Porque até eu entender que esse amor, eu ser um filho amado, eu ter uma pertença, quer dizer, eu não estou solta no mundo, eu tenho um pai. Mesmo que eu nunca tenha feito a experiência dele, eu tenho um pai que toma conta de mim. E um pai que me espera. Como Jesus fala para Gabriele, já passou pela sua cabeça que você ainda não nasceu? Ela falou, como? Não nasceu, Gabriele, você não veio para cá. Não nasceu para mim. Então, a nossa consciência sobre isso é muito ruim. Então, nós ainda não entendemos que ser filho de Deus, ser amado por Ele, isso é o ar que eu respiro. Isso deveria ser a razão de me fazer eu ficar de pé. Então, eu preciso escutar, repetir,
repetir isso até que isso entranhe e seja presença na minha carne. Porque nós sabemos disso, mas isso fica distante de nós. Estou falando alguma mentira? Isso não mexe na nossa vida. Isso não faz você vibrar de alegria. Isso não faz você não ter medo de absolutamente nada, porque você tem um pai. E falar, além do mais, ele me ama. Então, existe dentro de nós várias coisas que nos impedem de assumir isso, de acreditar. De acreditar, falando, mas ele me ama? Ama. Incondicionalmente, sim. Eternamente, sim. Mas a gente vive na dúvida disso. Na verdade, a gente nem pensa nisso, né? Mas a gente deveria pensar. Fala, eu sou um filho, uma filha amada. Eu sou um sonho de amor de Deus. Essa é a raiz para a gente caminhar. Esse germe já está dentro de nós. Então é impressionante, porque a nossa vida espiritual não anda. Porque a gente não pensa nisso, porque isso tem consequências. Então, não, a gente falar que Deus me ama, mas o que significa isso para você? O que significa de verdade? Ter um amor que nada vai mudar em relação a Deus por você. Que você está gravado na palma da mão dele. Que os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Você já pararam para pensar o que é isso? Alguém que está com os olhos sobre você, que sabe tudo que está no seu coração, tudo que te preocupa, tudo que te inquieta, por que você está ansiosa e preocupada. Ele sabe. E nós andamos à margem dele. Nós não conseguimos acreditar. Quando o demônio foi tentar Jesus, por 2 vezes ele falou, se és o Filho de Deus, hein? Essa tentação é para nós também. O mundo fala para você, mas se você é o Filho de Deus, você não tinha que estar passando essa dificuldade, não. Se és o Filho de Deus. Então, sempre tem alguém para colocar em você uma dúvida e falar, mas será que essa história é verdade? É verdade. Está escrito na palavra. Pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta? Deus pergunta, Deus Pai pergunta. Se ela esqueceu, eu não me esquecerei de ti. Deus Pai fala, as colinas podem mudar, pode tremer, pode cair, mas meu amor por ti não muda. Isso é escandaloso. Isso é simplesmente escandaloso. Então, a gente herdou dos nossos pais, Adão e Eva, que cometeram o pecado da desobediência. Não acreditava que Deus era tão bom, né? Que Deus os amava, igualzinho a gente. A gente já escutou as coisas da palavra de Deus inúmeras vezes. Por que isso não toma forma e vida em nós? Porque não cremos. Então, eles escutaram, eles desobedeceram, e a segunda coisa que eles fizeram, que foi dura, igualzinho a gente faz, o que eles fizeram? O que eles fizeram depois que eles traíram? Fizeram o que é errado? O que eles fizeram? Esconderam. E é assim que a gente faz com Deus. A gente deixa ele de lado e fala, esse negócio dele me amar é lorota. Não acredito nisso não. E eu me escondo. Tento me esconder de Deus como se fosse possível. Mas é ilusão do ser humano, né? A gente tenta esconder, fala que ele não está me vendo, que eu posso fazer, estou escondida. Os olhos dele te acompanham o dia inteiro. Não olhar para te julgar, porque te ama. E como ele nos ama, ele não pode nos perder. E ele fez um coração em nós, como diz Santo Agostinho, que fica inquieto enquanto ficar com ele. E é tão interessante isso, tantas coisas em nós, muito além da vontade, da nossa vontade, falando, mas eu quero acreditar, muito além da nossa vontade, muito além do nosso entendimento, que nos trava, que nos impede de acreditar e se lançar nisso. Falei, ele me ama. Vocês imaginam, Jesus viveu apoiado, todo o apoio de Jesus, da missão dele foi qual? Foi a certeza do amor do Pai. A certeza de ser amado. Se a gente tem essa certeza, nós fazemos um caminho que ninguém pode nos parar. Porque eu sou filha, sou filho amado. Então, se eu aprendo a escutar está relacionado, é a mesma raiz em latim de obedecer. Eu escuto, eu obedeço e eu faço, porque a obediência está relacionada com prontidão. Se a gente não acha ruim quando chama os meninos e eles não vêm? Fulano está morto, fulano, porque a mãe chama 10 vezes, a mãe grita, porque a gente já ficou irritado, o menino parece, o que foi? Mas está gritando? Porque eu chamei 10 vezes. Somos nós assim.
Então, o fato da gente não acreditar, a gente continua se escondendo, esquivando, fazendo da nossa vida, a gente tenta escapar da nossa vida espiritual, a gente não enfrenta. A gente não para e fala, o que muda para mim? Ser filha de Deus, ser filho de Deus. O que muda? Tudo. Muda tudo. A primeira coisa que nós vamos fazer na vida, nós vamos parar de buscar o amor onde ele não está. Quantos relacionamentos fracassados? Porque a gente mendiga. A gente perdeu a noção da dignidade que a gente carrega. A gente perdeu a noção daquilo que somos. Então, a gente precisa, como a gente não sabe quem a gente é, a gente começa a fazer qualquer coisa para que alguém nos ame ou nos aceite. Oi, está esquecendo quem você é? Você é filha do Altíssimo. Amada como ninguém. Está mendigando o quê? Quer ficar, querido? Fica, não quer não, um abraço, vai em paz, que o Senhor vos acompanhe. Mas se você tem a consciência daquilo que você é. E nós perdemos pelo fato de não acreditar nesse amor. Não acreditar que de fato Ele cuida de cada coisa da minha vida. De não entender que meu próximo segundo já está tecido por Ele e já está protegido e guardado por Ele. Como eu não acredito nisso, eu não dou conta de viver aquilo que Ele me pede. Por que eu não consigo viver o que Ele falou? Por que eu não consigo amar o irmão? Porque eu não me amo. Porque eu não acredito que eu sou amada. Porque eu só dou o que eu tenho. Prestem atenção. Naquele desenho, meu malvado favorito, quando o Gru apaixona, ele dança na rua, ele ajuda os velhinhos, ele ajuda a atravessar a rua, ele dá flor. Quando no mesmo caminho ele volta, aconteceu alguma coisa que não deu certo, ele chuta todo mundo, bate, pega o menino com o balão, fura o balão do menino, só faz maldade. É que o coração dele está cheio disso. Mas como a gente não se sente amado, Jesus fala, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Se eu não me sinto amada por Deus, então qual que é a experiência mais difícil que nós temos que pedir a Jesus a graça de conseguir? O que vocês acham? Qual que é a experiência mais difícil que vocês têm que experimentar na vida, gente? Vocês não podem morrer sem experimentar isso. Qual que é? Qual? Ser amado. Deixar ser amado. Permitir que alguém te ame, esse alguém é Deus. Fala, eu quero permitir, me sentir amada. O mundo vai ficar cor-de-rosa. Eu sou a filha única, o filho único amado de Deus. Isso tem que estar no coração de vocês. Porque Deus não nos ama fracionado, Ele não dá um pedacinho para cada um, não. Ele ama inteiro. Todo o amor que Ele tem é seu, é dele, tudo é seu. Ele cuida de você como se fosse a única filha dele do mundo, como se fosse o único filho. Isso é uma coisa escandalosa. Mas é assim o amor dele. É único, eterno, inegociável. Ele te ama, não tem ninguém, nada que te arranque da mão dele. Nada. Não tem uma situação que te separe dele. Nada te separará desse amor. E isso é uma coisa para poder encher o nosso coração, da gente sair daqui levitando. Então, qual que é a experiência mais difícil da nossa vida? Ser amado. Porque o que implica alguém amar? A gente acha que se ele me ama, então ele vai controlar a minha vida? É o medo que a gente tem. Porque quando eu que falo que amo, eu que mando, né? Eu acho que eu que mando. Oh, ilusão. É espetacular saber que tem alguém que te ama. E que é Deus, nosso Pai, nosso Criador, que vai cuidar da minha vida como cuida da única coisa que Ele tem preciosa. E que a única coisa que Deus quer na sua vida é que você seja o quê? O quê? Ah, pouca gente respondeu. Pouca gente está convencida disso. Deus nos ama e nos quer ver feliz. Por que a gente está infeliz? Porque estamos escondendo dele, tomando a opção errada, não viemos aqui, ó. Cada coisa que a gente vai fazer, a gente vem aqui pedir opinião. Vem nada. A gente faz um tanto de coisa e depois fala assim, ô fulano, reza para dar certo? Ó. Que reza para dar certo? Primeiro joelha. Primeiro se prostra, é seu pai. Vai lá e fala, eu estou querendo fazer isso, está de acordo? Pergunta, por que eu posso perguntar? Porque ele me ama.
Então, é preciso, filho, mas Deus me ama na minha lama, na minha impureza, no meu pecado, no meu nada, ama. Deus não ama o pecado, Ele ama o pecador. Compreendem? E quando a gente permitir estar com Ele, Ele vai nos transformando. Então, como é que eu posso amar o outro, olhar para o outro com olhar de amor, se eu não me sinto amada, se eu não me sinto cuidada, se eu não sinto que eu sou merecedora de um amor? Eu só vou conseguir amar o outro, respeitar o outro, aceitar o outro, se eu já fiz isso comigo. Compreendem? Para chegar a Deus, passa por mim. Eu preciso me amar, me aceitar, falar, eu sou a filha linda e amada do meu Pai. Enquanto eu não entender isso, enquanto eu não me permitir ser amada, enquanto eu não soltar as amarras, enquanto eu não amarra, solta a sua vida na mão dele, para de querer controlar tudo e fala, eu tenho alguém que me criou para viver o amor. Eu vim do amor, ando no amor e volto para o amor. Por que está dando errado? Porque eu estou fazendo alguma coisa errada, porque não é a parte dele, é a nossa. Como é difícil para nós entender isso, tomar posse disso e falar, me ajuda, que nós somos tão frágeis e tão amados. Sabe o barro do oleiro? Como ele falou lá com Jeremias, vai lá no oleiro, deixa ele pegar o barro, e ele ia fazendo o vaso, achava que não estava bom, quebrava, começava de novo, deixa ele fazer de você o barro. Ele pega esse barro e fala, vai transformando de acordo com como o senhor acha que vai ficar melhor. Faça, refaça, recria, e a vida inteira vai me lembrando de quem que eu sou, filha de quem. Relembra para mim, Senhor, a minha dignidade. Porque às vezes eu vou me misturando no mundo e vou esquecendo aquilo que sou. Quando a gente compreender isso, e começar a viver desse amor, e saber que esse amor é o nosso sustento, eu vou dar conta de amar o outro. Eu vou dar conta de cuidar do outro. Eu vou dar conta de olhar para o outro e falar, ela está com sede, ela está com fome. Eu vou conseguir perceber a necessidade do outro, sem que o outro possa falar, porque eu vou entender que a gente é irmão, somos da mesma carne. Nós temos as mesmas necessidades. Eu vou conseguir ver a dor do outro sem que ele precise falar. Eu vou cuidar do outro. Mas enquanto eu não conseguir ver isso em mim, então, quando é que eu consigo enfrentar a morte? Como profissional de saúde. Eu falo isso com os profissionais. O dia que você conseguir ver a sua morte. Quando você conseguir entender que você é finito, que você acaba também. Então vai ser uma forma nova de cuidar do outro que vai, e dos parentes, da família do outro, porque um dia é o seu. E para mim dar aula para os residentes, eu dava um impacto neles, eu punha eles para deitar no caixão. Eu falava, deita, vê que tira tudo. Toma um impacto na vida, que nós somos finitos e vamos acabar. Nada vai ser levado, nada. Mas se você compreende que nada vai ser levado, mas eu vou levar o amor que eu vivi, e a certeza que tem alguém que me espera porque me ama, é completamente diferente. Então, aí Jesus fala, nisto o mundo vai reconhecer vocês serão reconhecidos que são meus discípulos pelo amor que vocês têm uns com os outros. Mas se o coleguinha sai, a gente fala mal, julga, condena, tenta derrubar, tenta tirar o cargo do outro, rouba do outro, então, que bando que é esse, gente? Você é cristão? Não, é outro. Não pode. Não pode comungar desse amor, não tem jeito. Então, quando Jesus fala isso, na verdade, Ele nos exorta. É preciso que vocês acreditem nesse amor. Ele fez tudo, Ele provou ali na cruz. Ele foi ao extremo do amor. Ele não tem mais o que Ele fazer para poder nos provar que nos ama. Mas como é que eu vou conseguir me amar, me aceitar? E como é que eu vou conseguir, depois disso, amar o outro? De onde eu tenho que beber? É tão lindo isso, que a gente lembra da história de Jesus com a samaritana. Quando Jesus está lá na conversa com a samaritana, Jesus fala com ela assim, vai lá buscar seu marido. Ela fala, eu não tenho marido. Jesus falou, é verdade, já teve 5, que não foram seu, e esse também não é seu. Mas é dele que você bebe da fonte. É dele que você está tentando ser amada. É dele que você está buscando alguma coisa. Então, por isso, Jesus fala com ela, dá-me de beber. É escandaloso. Nosso Jesus é escandaloso. É uma coisa extraordinária. Na verdade, Ele tem fome e sede de nós, da nossa alma, para transformar a nossa vida. Falar, minha filha, meu filho, eu tenho algo tão extraordinário para você que você não tem noção.
Eu posso saciar essa sede sua de ser amada. Eu posso. E aí você nunca vai cobrar do finito que está do seu lado o infinito que ele não tem para te dar. Por isso que as relações quebram. Você está me frustrando. Oh, mas não faça muita expectativa, não. Ama com o que dá conta, entendeu? Porque quem pode amar tudo é só ele. Só ele dá o tudo, só ele. O outro, eu também não sou perfeita. O outro eu dou aquilo que tenho, não aquilo que o outro sonha em receber. E é por isso que é muito assunto, né? Muita conversa nisso aqui. Mas então, a samaritana estava bebendo lá do relacionamento que ela achava que estava mais ou menos. E nós? De qual fonte você está bebendo para saber ser amada? E de qual fonte você tem que ir? Qual que é a fonte de amor que nós temos ao alcance da mão? Qual é? Qual? A Eucaristia. Se a gente não, quanto mais a gente comungar, quanto mais eu encontrar com Deus vivo, somente Ele pode me transformar, só Ele pode trabalhar no meu coração, tirando os entraves, tirando os obstáculos que me impedem de me sentir amada, amado, completamente amado por Ele. Só a Eucaristia pode preparar o meu coração, me encher de amor tamanho que eu possa amar o meu irmão. Era isso que Madre Teresa falava. E não tem jeito de eu ir para a rua acudir os pobres. Ela fala, se ela ficar um tempo em adoração, sem Deus somos pobres demais para cuidar dos pobres. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho no meu coração. Como é que eu vou conseguir olhar para você e falar, minha irmã, eu tenho que cuidar dela? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou cumprir? Quando a gente entende isso, os mandamentos ficam muito claros. Se é meu irmão, não vou roubar, não vou matar, não vou caluniar. É simples, ué. Eu tenho que amar a Deus, amar o irmão, ponto. Mas por que não fazemos isso? Nós temos que parar e pensar. Porque a gente não é capaz de se sentir amado. Hoje esse é o desafio que eu estou trazendo para vocês. Né? Que nós vamos pedir a Deus essa graça. Me permita essa graça, Senhor, me sentir amada. Nós temos que fazer essa experiência. E isso vai transformar a vida de vocês. É a certeza de que eu sou amada, eu sou cuidada. Deus me vê o dia inteiro. Ele cuida de mim. Ele cuida. Comece a prestar atenção na presença dEle. Comece a prestar atenção em tantas atitudes de amor que Ele tem com você o dia inteiro, para te lembrar, oi, estou aqui. Oi, você estava preocupado com isso? Eu já resolvi para você. Experimenta, é verdade, estou falando mentira? Estou não. É só experimentar, porque Deus se permite ser tocado, está perto de nós. Então, quanto mais a gente for até Ele, beber dessa fonte e falar, cura as minhas feridas, cura meu medo de ser traída de novo, porque eu já fui traída. Cura o medo de não ser amada, de ser rejeitada. Cura, Senhor, quantas coisas em mim que precisam ser curadas para que eu possa conseguir me sentir amada para amar. Porque eu tenho que levar para o meu irmão o seu amor que cura ele. Se eu não me sentir amada, eu não consigo fazer isso com o irmão. Se eu não tenho isso, como é que eu faço? Nada. É preciso compreender, por isso que a gente se desnuda diante dele e fala, essa ferida, essa dor, mas essa dor. Por que eu não acredito? Porque o amor que a gente acha que é o amor de Deus, é o amor do mundo, né? E o amor do mundo é baseado no se você tiver, se você for bonito, se. Deus nos ama apesar. Ele nos ama com os pecados, Ele ama com o pacote inteiro. Com o outro tem sempre que parecer linda, bacana, poderosa, arrumada, né? Se você parecer caída, machucada, fala, tchau, depois. Você experimenta encontrar com alguém, pergunta assim, está aí, tudo bem? Você fala, não, está não. A pessoa fala, então Deus te ajude que eu estou com pressa, né? Assim. Estou falando mentira? Estou não. A gente passa longe do outro e tem problema, porque eu só quero gente alegre, feliz, que está gargalhada, que tem muito dinheiro, que passeia muito. O outro que vai me... Não, estou voando. É igual quando você perde alguém, as pessoas mudam de passeio para não te encontrar. Porque a boca só fala que o coração está cheio. Compreendem? Então, quando eu escuto essa palavra aqui, Jesus fala que sois meus discípulos se tiverdes amor pelos outros. Então, a missão hoje, o pedido de Jesus hoje é um pedido para pensar na nossa vida espiritual.
Eu tenho falado com vocês que caminhada espiritual não é mágica, é investimento. Eu preciso pegar essa palavra e meditá-la. Como eu meditei, eu preciso que vocês meditem e falem com Ele: Senhor, me ajuda. Tira todos os entraves da minha vida que me impedem de sentir amado. Ajuda a entender que essa frase é real. É para mim que o Senhor falou isso. Você é minha filha ou meu filho amado. Me ajuda a perceber isso, a sentir isso. E a viver desta fonte de amor que nunca vai secar. Eu vivo desse amor. Então quem me sustenta é Ele. Por quê? Porque Ele me ama. Por que você fica de pé? Porque Ele me ama. É assim nós caminhamos. Por causa do amor dEle é que você fica de pé. Por causa do amor dEle, o dia que vocês sentirem isso, vocês vão dormir no colo de quem? Você vai tomar algum remédio para dormir? Vai tomar algum remédio ansiolítico? Antidepressivo? Não. Porque Ele é a nossa cura. Ai, que delícia. Ele é uma coisa extraordinária. Porque Ele fala assim: você tiver texto, está preocupada com o quê, querida? Fala que eu sou besta mesmo. Preocupada com o quê mesmo? Ocupar antes. Mas se eu me entrego e falo: o Senhor toma conta para mim, vou colocar lá no seu Sagrado Coração. Tudo que põe no seu Sagrado Coração não se perde. Viver daquela confiança incondicional, absoluta, e viver como uma criança que canta e dança, porque é amado. Por que você é tão feliz ficando andando, pulando desse jeito? Menino, pessoa amada. É mesmo, por quê? Porque Deus nunca vai me trair, nunca vai te decepcionar, nunca, nunca. Pode escrever isso que eu estou falando para vocês. Nunca, aliás, ao contrário, Ele vai te surpreender. Fala: Gima, como é que o senhor sabia disso? Sabia, porque seu pai te criou. Como é que o senhor mandou isso para mim, assim, nos detalhes? Porque Ele estava perto e Ele escutou. O dia que a gente acreditar nisso que eu estou falando, nós vamos ser insuportáveis. Presta atenção. O dia que você descobrir que você é o filho preferido, amado dEle, ninguém vai dar conta de você. Mas enquanto a gente não acredita nisso, a gente fica igual o filho pródigo, comendo lavagem e achando que está tudo certo. Falar: o quê? Está doida, menina? Meu pai tem um banquete. Por que eu vou ficar aqui nessa comidinha vagabunda? Ó, meu pai tem um banquete. Jesus revelou isso para nós. Então hoje nós vamos pedir a Jesus, por intercessão de Nossa Senhora, né? Aquela que acreditou, né? Porque ela acreditou, tudo se realizou nela. Porque nós não acreditamos, nada acontece conosco. Acredite, e lembre de uma coisa que eu vou dizer para você: o seu joelho irá te levar aonde seu pé nunca ousou sonhar ir. Lembre disso. Tudo que você quiser muito na vida, ajoelha e fala com o único que te ama, o único que quer só o seu bem, o único que cuida de você, o único que fala. Você pode falar com Ele: nossa, eu vou ficar insuportável, eu vim falando isso com Ele. Se ninguém acredita que é filho de Deus, amado, pois eu acredito sozinha, tenho certeza, não tem nem dúvida na história. Que Nossa Senhora, né, que é a nossa mãe, essa doçura, que nessa noite ela olhe para nós com olhar de misericórdia, vê o nosso sofrimento, a nossa angústia, as nossas tristezas, as nossas preocupações, tanta ansiedade nos consumindo, porque não acreditamos que somos os filhos amados. Então que Nossa Senhora tenha, ela que é uma mãe de compaixão, né? A mãe que é consoladora, a mãe que é intercessora, que agora que ela está diante do filho dela, que ela cutuque Jesus e aponte um por um e fala: agora, nos conceda a graça de não só saber que somos amados, mas sentir esse amor incondicional, para que, sabendo desse amor, a gente seja capaz de revelar o amor de Deus no mundo. Como? Amando uns aos outros, cuidando uns dos outros, porque a coisa de Deus tem que ser real. As pessoas têm que olhar e falar como Ele se ama, e que ela, que viveu isso, que cuidou de tantos, que continue cuidando de nós, que eu sei que ela luta pela nossa salvação, que ela conceda para nós essa graça, essa noite. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita